Eu sou a doutora Tracy Martina e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a tuberculose. A tuberculose, ela é causada por um micro-organismo chamado Mycobacterium tuberculosis. Essa micobactéria, ela é uma bactéria recoberta de gordura e isso confere a ela muita resistência a questões ambientais. A micobactéria está presente aqui nas Américas muito antes da chegada dos europeus. Então, ela é uma doença que ultrapassa gerações e civilizações. E assim, a tuberculose continua até os dias de hoje. Hoje ela é considerada uma doença negligenciada e o seu diagnóstico é muito importante. Um dos objetivos das pautas de saúde é eliminar os novos casos e os óbitos por tuberculose. Só em 2025, em Altamira, foram quase 40 casos diagnosticados e aconteceram óbitos também por tuberculose, uma doença antiga e que ainda O mata. primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é a observação. Saber reconhecer os sinais de alerta da tuberculose é o que dá o start em todo o processo de cuidado e de avaliação da equipe de saúde. Então, os sinais clássicos são aqueles que muita gente já conhece: tosse, febre, suor durante a noite, perda de peso, falta de apetite. Mas atenção, aqui tem um ponto crucial, específico para a população indígena. Qualquer tipo de tosse, não importa se faz um dia ou um mês, já é motivo para procurar a equipe de saúde. Essa atenção redobrada é uma proteção essencial. A partir do momento em que existe uma suspeita, começa um fluxo para confirmar ou descartar a doença. Vamos ver como funcionam essas 4 etapas na prática. A lógica é bem clara. Tudo começa com a suspeita clínica, baseada nos sintomas que a gente viu. O próximo passo é coletar uma amostra, o escarro. Com essa amostra em mãos, entram em cena os exames de laboratório que vão procurar a bactéria. E, para ajudar a ter uma visão mais completa, o raio-x de tórax pode ser usado como um apoio. O diagnóstico da tuberculose, ele é muito rápido de ser feito. Então, ele deve ser acompanhado por um segmento. Então, a primeira parte é uma baciloscopia, feita por um técnico de laboratório, um agente de saúde. Nessa baciloscopia, o agente de saúde vai pegar esse escarro do paciente, aquela secreção que sai durante a tosse, e vai olhar com uma técnica especial de coloração se tem ou não a presença da micobactéria. A micobactéria, ela é denominada como um bacilo álcool ácido resistente, porque o método de coloração emprega calor e a presença de ácido também. Então, a baciloscopia vai verificar a presença do bacilo no microscópio. Se tiver uma baciloscopia positiva, é interessante investigar o perfil de resistência dessa micobactéria. Então, é realizado um teste molecular. O teste molecular é feito nos serviços de saúde, de referência. E para isso precisa do novo escarro desse paciente e o teste molecular é então realizado. Além de confirmar a espécie dessa micobactéria, no teste molecular é possível identificar o perfil de sensibilidade à rifampicina. A rifampicina é o principal antibiótico utilizado no tratamento da tuberculose. Então, depois do teste molecular, pode-se confirmar ou descartar o diagnóstico da tuberculose. E é muito importante deixar isso claro. O raio-x é uma ferramenta de apoio. Ele ajuda muito, mas ele nunca deve ser usado sozinho para dar o diagnóstico, porque as imagens podem ser parecidas com as de outras doenças do pulmão. A palavra final sempre vai vir dos exames de laboratório. Isso nos leva direto para o coração do diagnóstico, os exames laboratoriais. Vamos conhecer agora as ferramentas que realmente encontram a bactéria da tuberculose. Hoje em dia, a principal ferramenta que a gente tem é o chamado TRMTB, o teste rápido molecular. Ele é o preferido porque é, assim, uma revolução em agilidade e precisão. Pensa só, em cerca de 2 horas, ele não só encontra o DNA da bactéria, confirmando a doença, como também já avisa se ela é resistente a um dos principais remédios usados no tratamento. Então, para resumir, temos basicamente 3 jeitos de achar a bactéria. O teste molecular, que é o TRMTB, que busca o DNA, a cultura, que tenta fazer a bactéria crescer em laboratório, e a baciloscopia, que é uma busca visual mesmo, olhando no microscópio para ver se encontra o bacilo. O TRMTB é sempre a primeira opção, porque é super rápido. Se ele não estiver disponível por algum motivo, a baciloscopia entra como uma alternativa rápida também. E a cultura?
Bom, ela é mais lenta, leva semanas para dar resultado, mas se torna fundamental em casos que deixam dúvida ou quando precisa testar a sensibilidade a vários outros remédios. Um diagnóstico rápido e certeiro não serve só para iniciar o tratamento da pessoa doente. Ele é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para quebrar a corrente de transmissão da doença e, assim, proteger a comunidade inteira. A amostra de escarro tem que ser de boa qualidade. Então vamos ver agora o passo a passo para fazer essa coleta do jeito certo. O procedimento é bem simples, mas cada detalhe faz a diferença. Primeiro, fazer um bochecho só com água para limpar a boca. Depois, com o frasco já aberto, o segredo é respirar bem fundo algumas vezes. A tosse precisa vir lá de dentro, do pulmão, para conseguir soltar o escarro. Esse material vai direto para o potinho. Se precisar, repete o processo até conseguir uma boa quantidade. Depois é só fechar bem e proteger o frasco da luz do sol. Temos aqui uma amostra real de um paciente para fazermos a verificação da presença do bacilo de Koch, ou a baciloscopia. Para isso, vamos utilizar o material para visualização no microscópio. Aqui eu vou pegar a parte do escarro do paciente, eu vou pegar a parte mais viscosa e vou colocar numa lâmina de vidro. O material mais viscoso é então fixado com o auxílio do calor. Essa fixação vai garantir com que o material não saia da lâmina durante a realização da coloração de Ziehl-Neelsen. Então, vou realizar um aquecimento dessa lâmina e esperar a total secagem do material. Após a secagem completa do material, eu vou cobrir essa lâmina com meu primeiro corante. A primeira parte da coloração, utilizamos a fucsina. A fucsina é um corante avermelhado e ele deve ser aquecido por no mínimo 5 minutos. Após a verificação da formação de vapores, essa lâmina deve ser resfriada para então ser novamente aquecida. Depois dessa etapa de coloração com fucsina, vamos utilizar um descolorante. Esse descolorante é uma solução com álcool e com ácido. Após essa etapa, realizaremos a contracoloração, utilizando azul de metileno. O azul de metileno deverá corar todas as estruturas que não são os bacilos. Após essa etapa, a lâmina deverá ser lavada em água corrente para então ser visualizada no microscópio. Dessa forma, a lâmina será seca e então visualizada no microscópio. A baciloscopia verifica a presença do bacilo de Koch, ou a Mycobacterium tuberculosis, na secreção do paciente. O paciente envia o escarro coletado pela manhã e então ela é analisada pela coloração de Ziehl-Neelsen, ou verificação da presença de bacilos álcool-ácido resistentes. A baciloscopia ela é verificada por meio de um profissional treinado para olhar a morfologia desse bacilo. O bacilo apresenta uma coloração avermelhada e um corante de fundo azulado. Depois que a lâmina for seca, ela será visualizada em microscopia de luz. Observamos agora a presença de várias células, provavelmente do epitélio da mucosa bucal deste paciente e também da região alveolar. Esse paciente não apresenta nenhum bacilo, apenas substância mucoide, sendo descartado dessa forma a baciloscopia positiva. Nessa região temos a presença de material corado pela fucsina e pelo azul de metileno. Essa região merece atenção, porque pode ser sugestivo de baciloscopia positiva. E aqui vem um ponto que é um verdadeiro desafio: a logística. Não adianta nada ter uma amostra perfeita se ela não chega inteira no laboratório. Em lugares enormes, com distâncias que precisam ser vencidas de barco, a pé, por terra, planejar como essa amostra vai ser transportada é tão importante quanto a própria coleta.
Uma vez que o diagnóstico é confirmado, a gente vira a página. O foco agora se volta totalmente para a cura. Essa etapa final é sobre tratamento, esperança e, claro, a proteção de todo mundo. É fundamental reforçar algumas verdades. Primeiro e mais importante, tuberculose tem cura. Segundo, o tratamento é totalmente gratuito, oferecido pelo sistema de saúde. Existe uma estratégia de acompanhamento direto para ajudar a pessoa a seguir o tratamento até o fim. E talvez a melhor notícia de todas, a transmissão da doença é interrompida bem rápido. 14 dias. Em apenas 2 semanas, fazendo o tratamento certinho, a pessoa já para de transmitir a bactéria. Significa que cada diagnóstico e início de tratamento é uma vitória imediata, que já começa a proteger a família e toda a comunidade em volta. A tuberculose é uma doença que às vezes assusta a população. Mas é importante falar que nós temos células de defesa no nosso organismo. Então, o bacilo, mesmo que ele entre em contato com você, o seu organismo vai ter uma resposta imunológica. Não é interessante você aspirar, algum aerosol expelido por um paciente que tem a baciloscopia positiva. Então, tem pacientes que têm poucos bacilos e pacientes que têm muitos bacilos. Então, esse paciente que tem muito bacilo na secreção, ele consegue eliminar várias gotículas com esses bacilos. E se você aspirar muito bacilo, provavelmente o seu sistema imunológico não vai conseguir eliminar todos. E aí vai desenvolver essa infecção da tuberculose. Então, se você tem um sintoma respiratório, é importante procurar o serviço de saúde e, em alguns casos, utilizar a máscara facial para proteção. Mas não precisa ter muito medo e ficar amedrontado se você conhecer alguém que tem tuberculose. Caso o diagnóstico da tuberculose seja positivo, é importante começar imediatamente o tratamento. Então, é um esquema que utiliza 4 antibióticos, também denominado de antimicrobianos, por alguns serviços de saúde, e é muito importante que a dose seja feita de acordo com o esquema, porque são 2 fases para o tratamento da tuberculose. Depois dessas 2 fases, o paciente fica curado. Então, a tuberculose tem cura e é um óbito evitável.